Olá, gente, tudo certo? Estamos aí com mais uma atividade em nosso canal, né, Linguagens e Multidiálogos, um espaço criado aí para mantermos essa interação, né, com esses tantos discursos. E falar sobre linguagens, enfim, nos deleitarmos dentro dessas discussões. E hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre literatura, tá? Este vídeo segue especificamente para a minha turma do Inovação Cursos, é um curso preparatório para o Enem, mas está aí aberto para todas as pessoas que desejarem assisti-lo e aprimorar seus conhecimentos e agregar aí com as informações aqui contidas, tá? E falando em literatura, né, esta é algo magnífico, fantástico, sou apaixonado. E para começar essa conversa, eu vou introduzir com um fragmentozinho de João Cabral de Melo Neto, que é de uma essência grandiosa, né, quando ele diz que, mesmo sem querer, fala em verso quem fala a partir da emoção. Ó, bem profundo, né? Então, falemos a partir de nossas emoções e assim estaremos falando em verso, estaremos poetizando. Tá? Mas vamos lá, seguindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Barroco, tá? Este momento literário, tá? E aí eu preparei um roteirozinho bem linear para que a gente possa pontuar as principais características, o contexto histórico, autores, obras, né? A essência literária do período, tá? E aí nós temos aí o finalzinho, bem finalzinho mesmo do século XVI e início do século XVII, né? E vale salientar também que nesse período, o Barroco tem aí está presente em diversos elementos artísticos, né? Na pintura, na arquitetura, na música, mas aqui vamos falar especificamente da literatura, dos aspectos literários, tá? E aí o que é que permeia durante esse período? A gente vai ouvir sempre algo sobre dualidade, sobre uma confusão existencial, né, para o homem da época, e a gente vai ver por que isso, mais especificamente devido a aspectos religiosos, né, aquela questão, aquela dualidade entre fé e razão, em fazer ou não fazer, o bem e o mal, sempre nesses aspectos, nesses questionamentos, tá? E aí a gente vai versar sempre por isso. Então, isso é o que permeia o período do Barroco. E quando a gente fala em literatura, a gente fala também do cenário histórico, social. O que é que estava acontecendo na época? Por que isso? Porque estes acontecimentos da época, é que vão servir como conteúdos para as obras produzidas. Então, sempre que a gente tiver uma abordagem de literatura, a gente precisa saber o cenário social, político, econômico, religioso, histórico, de forma geral, que estava acontecendo, que serão conteúdos para as obras também produzidas, tá? Então essa relação ela é muito importante. Então significa dizer que nas obras do Barroco a gente vai perceber muito essa questão de dualidade, né? De questionamento. E aí nós temos o seguinte, a gente vai lembrar um pouquinho do trovadorismo. Quando a gente falou de trovadorismo, né, em relação à religiosidade, percebemos que a essência era teocêntrica, né? O teocentrismo, né? O Deus é o centro do universo, e a religião, né? O catolicismo tinha o poder, né? Na época, é que comandava, né? Se sobressaía, e não tinha nesse período a ascensão de classe social, mantinha ali um equilíbrio, tá? Aí o que acontece? E o poder era da Igreja Católica, né? O clero tinha lá o comando. Mas aí, tempos depois, no humanismo, a gente vai perceber que o homem ele começa a se enxergar no meio social. Ele começa a pensar em si, olhar-se, perceber-se enquanto integrante daquele meio. E isso vai mudar. O comércio começa a se desenvolver. E isso vai mudar em que aspectos? Então, a gente vai chegar aí agora o antropocentrismo. Ó, o homem agora é o centro. E
Aí começa, né, a disseminação de diversas classes sociais, diferentemente do trovadorismo, tá? Então, nesse período aí humanista, a gente vai perceber essa relação mais do homem, de se enxergar, de se perceber, de se analisar, e vem aí a questão do antropocentrismo, tá? E o catolicismo vem perdendo forças dentro dessa perspectiva. E, obviamente, não é o que a igreja queria, né? Vão surgir aí algumas inquietações, alguns movimentos devido a essa questão. E aí a gente tem a reforma protestante, né, do protesto em relação a essa questão religiosa. E aí tem uma reforma protestante que protestam contra o Papa Leão X, né, à época. Por que esse protesto em relação a ao questionamento de alguns dogmas, né, da Igreja Católica? O pecador, por exemplo, tinha que pagar lá uma taxa, um quantitativo à igreja para estar livre de seus pecados, por exemplo. Então existia sempre esses elementos. E aí você dá um valor para a obra da igreja e você vai estar perdoado dos pecados. Você precisa fazer isso e sempre tem. E alguns requisitos, como esse do pagamento, tem aí outros desvios, né? outras relações. E aí o que acontece? Lutero, né, lá na Alemanha, ele faz um conjunto de obras que vem questionar algumas ações da Igreja Católica, tá? E vem bater de frente realmente e questionar alguns atos, como este falaram anteriormente. E o que acontece? Ele começa a pontuar, por exemplo, que o lucro não é pecado. Então, como o comércio, que a gente falou lá no período humanista, estava já em ascensão, o comércio estava se desenvolvendo, e ele pontua que lucro não é mais pecado, então o pessoal ia buscar se desenvolver ainda mais para facilitar economicamente, tá? Então isso aí já afetou a Igreja Católica. Depois o que é que a gente tem? Aí a Contra-Reforma Católica, tá? Com todo esse cenário, obviamente, com todos esses questionamentos e esses enfrentamentos, claro que a Igreja Católica, né, que queria manter-se no poder, não ia deixar assim tudo tão simples, tá? E aí o que acontece? A Contra-Reforma Católica, o Papa Leão X, ele tem atitudes fortes, né, para manter o comando religioso da época. E aí o que acontece? A gente tem a Santa Inquisição, a gente tem a pena de morte para quem descumprisse as regras, né, não fosse fiel àquilo que a igreja pregava. A gente tinha lista de livros proibidos. Por que livros proibidos? Porque foi a partir da leitura de obras de Lutero que aconteceram esses questionamentos, né? Por que isso? E por que dessa forma? Por que não dessa forma? Então, tinha lá a listinha de livros proibidos. Se a família quisesse batizar o filho, precisava pagar uma taxa à igreja. Então, algumas ações que tinham contradições aí. E aí chegam também as missões jesuítas, não é? Que é a Companhia de Jesus, que são encaminhadas às colônias com o objetivo de desenvolver a fé cristã. E aí, dentro dessa perspectiva de característica, o que é que a gente tem em relação ao homem dentro desse cenário do barroco? A gente tem o homem dividido entre o céu e a terra, porque aí começaram esses questionamentos. A gente tinha o teocentrismo. Depois, aí surge esse antropocentrismo. E aí a gente vai ficar nessa relação do meio. O que é que eu faço? Eu sigo isso, eu sigo aquilo. Aí eu vou para a questão da religiosidade, né, do catolicismo, e enxergo algumas falhas. Aí eu vou para a ação do homem, que não vai seguir preceito religioso nenhum, e cria essa confusão. Por isso essa dualidade, esses questionamentos existenciais. E aí o que é que surge? O homem dividido entre o céu e a terra, entre os conceitos do teocentrismo e do antropocentrismo, né, a quem seguir, se teme aquilo ou se comete sem nenhum problema,
entre a fé e a razão, e um período de constante movimento, de instabilidade, de desequilíbrio, de angústia, justamente por estes questionamentos de ocorrências sociais, mais especificamente religiosa. Então, o que permeia forte nesse período barroco são essas questões da religiosidade, desses conflitos sociais, né? E fazer ou não fazer, agir pela fé ou pela razão, céu ou a terra, acreditar em quem, fazer o quê? Então, são sempre esses questionamentos, essas oposições. E aí é um período de constante movimento, né? De desequilíbrio, de viver nessa angústia por conta dessa relação. Então, aí no Brasil, né, em 1601, a gente tem o surgimento desse barroco com a publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, que ele faz aí, retomando algumas ideias do Renascimento e abordando aí algumas questões também de cunho social, tá? E o barroco também, é importante a gente pensar nisso, era denominado de feísmo. Não feísmo no sentido de trazer o sofrimento, a sensação contraditória, que a gente já falou anteriormente, o sofrimento, essas questões de tantos questionamentos, tá? E aí tem essa forma, né, feísmo, devido a essas questões, de trazer à tona esses elementos. E aí na escrita barroca, e a gente tem uma literatura clássica, né, além das questões de estrutura, de forma, de conteúdo, o que é que a gente tem? O jogo entre o que eu vou dizer e como eu vou dizer. Então, vê. Nesse o que eu vou dizer é o conceptismo. Tá? O que eu vou dizer ou conceptismo. E aí é um jogo de ideias que se opõem, que são contraditórias. Então isso vai permear sempre, tá? Então aí, por isso, na linguagem, dentro desses textos conceptistas, a gente vai perceber muitas figuras de linguagens, que é para dar justamente essa ideia de oposição. E aí a gente tem a antítese, a gente tem o paradoxo, a gente tem o hipérbato, no sentido de construções inversas, né, do texto, que é para dar essa complexidade ao texto, a inversão sintática, e aí a gente vai ter sempre essas figuras de linguagem para enriquecer essa questão escrita nos textos no período do Barroco. E antítese e paradoxo, mais especificamente, porque são figuras de linguagem que tratam de oposições, de ideias opostas. E o como eu vou dizer é o cultismo. Culto, a forma, a forma fixa, a literatura formal, a estrutura do texto, a divisão silábica, né, versos decassílabos, enfim, toda essa questão estrutural, né, de organização estrutural do texto, de forma. E há essa preocupação. Então, na escrita a gente vai ter isso. O que eu vou dizer, tá? Que é a linguagem que eu vou utilizar para dizer aquilo, e aí é recheada de ideias contrárias, e o como eu vou dizer é a questão formal, a literatura formal, a estrutura. De autores, nós temos Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, e temos duas figuras assim bem referidas da época, e o padre Antônio Vieira. Então, Gregório de Matos, por que Boca do Inferno? E a gente já vai ver mais à frente porque ele tem essa nomenclatura. Nasceu na Bahia, né, de elite, da cana-de-açúcar, né, que predominava na época, de família patriarcal, né, lá no período dos escravos. Tá? E ele foi estudar em Coimbra, né, Portugal, estudou Direito, e lá começa a escrever suas poesias satíricas. E aí é mandado de volta para o Brasil. E ao chegar aqui, ele coloca o dedo na elite. E aí ele começa a fazer suas críticas, produções de poemas com sátiras, né, afetando a questão social, a questão religiosa, a questão amorosa. E aí ele vai ter essa tríade aí. E ele é conhecido ficou conhecido como Boca do Inferno justamente por ser
ter tantas sátiras pesadas, fortes, e criticava a todos, falava de todos e de tudo, tá? E o que é que a gente tem? Ele vai ter a escrita lírica, né, religiosa, a lírica amorosa e a sátira pesada, que era relacionada às questões sociais. E nessa dualidade, só para a gente perceber, ó, que existe, a gente tem um trechozinho de um poema dele que diz assim: nasce o sol, de Gregório de Matos, e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Luz, escuridão. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegrias. E aí ele segue em outra estrofe, ele diz assim: começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ó, inconstante, as ideias opostas, alegria e tristeza, luz e escuridão. Então os textos vão versar sempre sobre essa dualidade, essas ideias contraditórias, tá? E nos escritos religiosos, sacro, não é falar bem da religião não, tá? É questionar. E aí ele tem sempre essa relação, Deus, religião e homem. Então, a ideia era ser mais uma forma de questionar os aspectos religiosos. E aí, qual era a ideia dele? É chegar a Deus não pela religiosidade, mas por intermédio do pecado. E em relação à sociedade, né, na tríade aí de Gregório de Matos, lírica amorosa, lírica religiosa e a questão da sátira, era crítica social bem evidenciada, né, bem direcionada e pesada, tá? Por isso aí essa configuração do chamado Boca do Inferno, tá? Ele não tinha, não media palavras, né, para evidenciar essas críticas e apontar as problemáticas que permeavam ali no período. E o padre Antônio Vieira, né, português, e já tinha um super trabalho aí de catequese, né, em relação aos índios também, e na construção de sermões, de cartas, né, de suas profecias, textos voltados para o ensinamento religioso, né, para o desenvolvimento da fé cristã, e ele vai ter uma abordagem conceptista, tá, em relação aos conceitos que a gente já discutiu anteriormente, entre o conceptismo e o cultismo. Por que conceptista? Porque a ideia era de, através da linguagem, né, da argumentação, poder convencer o outro daquilo do seu discurso, né, daquilo que ele estava promulgando.